Vibe Mundial FM, a rádio que toca a sua vida. É um prazer tê-lo conosco. Vibe Mundial e a hora certa. 2 horas. Começa agora, pela Vibe Mundial, programa O Direito Azul, com Tamires Cardoso. Boa tarde, queridos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Direito Azul. Hoje, sexta, 24 de abril. Hoje eu pedi, a pedido do Arcanjo Raziel, vamos instituir oficialmente o dia do Arcanjo Raziel. Diferente de outros arcanjos, Raziel não tem um dia especificamente dele. O Arcanjo Raziel é o arcanjo que canalizou o trabalho de O Direito Azul. Expliquei para vocês no episódio passado que ele é o arcanjo que me acompanha desde a minha gestação, parceiraço de O Direito Azul, diretor aí, posso dizer assim, desse trabalho, faz toda essa parte de revelação, linha de frente desse período apocalíptico, digamos assim, e por canalização ele trouxe que gostaria que fosse instituído o dia 24 de abril como dia do Arcanjo Raziel. Então, estamos oficialmente declarando o dia 24 de abril como dia do Arcanjo Raziel. Depois até vamos pedir para a rádio até fazer um corte aí, se possível, dessa parte aí do programa, né? Para fazer a divulgação necessária. Tamar nasceu no dia 24 de maio, a gente está dando sequência também na história de Tamar. Tamar nasceu no dia 24 de maio do ano 34 e, não coincidentemente, o meu aniversário é dia 24 de junho. Então ficou tudo dia 24, né? 24 de abril, 24 de maio, 24 de junho. Inclusive um beijo para todo mundo que faz aniversário todos os dias 24, né? 24 de todos os meses do ano. Galera dos meses, dos dias 24. Bom, eu gostaria também de seguir com alguns agradecimentos. Eu confesso para vocês que eu estava muito tensa, nós estamos próximos aí de completar um ano de episódios de O Direito Azul. Nosso programa vai fazer um ano agora em meados dessa época. Começamos no dia 5 de maio do ano de 2025. Então estamos próximos de completar um ano de episódios. E desde que eu comecei esses acessos, eu estava muito tensa, eu não sabia qual que era a data específica que isso seria trazido a público. Coincidiu, lógico, não coincidiu, né? Mas teve uma data toda preparada para isso, desde a fundação da igreja em si, no dia 20 de fevereiro, até o retorno de Tamar em si, no episódio passado, tudo muito posicionado astrologicamente no céu, tudo muito organizadinho, digamos assim. Mas eu confesso para vocês que eu carregava uma certa tensão dentro de mim. Lógico, né? Vocês podem imaginar a minha situação, como que foi. E eu confesso que eu estou muito mais leve. Não só por questões emocionais, por questões psicológicas e tudo, mas pelo carinho e pelo acolhimento que eu recebi do público em geral. Não só de ouvintes da rádio, mas do pessoal que me segue, do pessoal da internet, do pessoal do Instagram, do Facebook, de amigos, de pessoas que sempre conviveram comigo. Eu estou muito mais aliviada com o carinho e com o amor que eu tenho recebido, com as mensagens, com ligações, com o apoio de vocês, com o acolhimento de forma geral. Então, gente, de coração, muito obrigada pelo amparo, pelo amor que eu tenho recebido de vocês, tá? Eu estava muito, assim, reativa. Se vocês pegarem os episódios passados, eu estava muito pronta para levar pedrada mesmo. E não foi o que aconteceu. Eu recebi muito amparo de verdade, então eu estou muito mais leve com isso. De coração, eu gostaria de agradecer a todo o apoio que vocês deram à minha pessoa. Então, eu estou muito mais confortável até de continuar e de seguir com a história.
Vamos então seguir com a história, né? Eu trouxe para vocês no episódio passado a respeito do conto de fadas, da história da Tamar, como que se deu a morte dela, a perseguição dos descendentes, os filhos, as crianças, elas cresceram em perseguição do pai. Os pais de Tamar assumiram a paternidade dessas crianças e elas cresceram de forma nômade, cresceram fugidas de templo em templo. Elas deram, de fato, origem ao que vocês passaram a conhecer como povo cigano. Existe depois uma história, né, do sul da França, que chega depois Madalena, chega as Três Marias, né, no sul da França, com uma criança, uma menina negra. Vocês conhecem essa história já é mais divulgada. E essa menina recebe o nome de Sara, e depois ela vira Sara Cali. E entende-se que essa menina, que é a filha de Jesus e Madalena, e depois ela vira padroeira do povo cigano, na verdade essa menina é a neta. E aí surge essa história. E essa menina, assim como os outros filhos de Tamar, eles dão origem ao povo cigano e eles se espalham em todas as regiões do mundo. Então, a linhagem de Jesus e de Madalena, ela literalmente se prolifera ao longo dos anos, ao longo dos séculos, pelo mundo. Existiu, sim, o projeto, o propósito, ao longo de alguns anos, pelo período de determinado tempo, para que o sangue não se misturasse. Mas o projeto da espiritualidade em si foi um projeto de miscigenação. Por quê? Porque precisava chegar justamente neste período de agora e termos a esmagadora maioria da população já com o sangue miscigenado. O projeto sempre foi uma arquitetura de acolhimento. O projeto sempre foi que todas as pessoas tivessem uma porcentagem do sangue. Então, essa história do sangue especial, do sangue dourado, do sangue azul, do sangue sagrado, nunca foi de uma única e pequena porcentagem da população. Hoje, eu posso dizer com todo o orgulho, digamos assim, com toda a satisfação, que nós alcançamos o nosso objetivo, apesar de todas as tentativas contrárias, apesar de todas as tentativas de fazer com que esse projeto falhasse. Isso dentre guerras, isso dentre perseguições, isso porque sempre souberam, né, a espiritualidade de sombras, vamos dizer assim, sempre soube desse projeto, isso desde Tamar, tanto que existiu a proposta que o marido de Tamar recebeu, para que existisse o massacre, digamos assim, tanto de Tamar quanto dos filhos dela, para que acabasse com a linhagem de Jesus, né? Então, para que houvesse mesmo a morte dos descendentes. Então, as crianças, Tamar morreu, as crianças foram perseguidas, mas existiu a miscigenação. E se vocês fizerem um cálculo matemático muito simples, vocês chegam num número que corresponde à população quase que integral hoje do planeta, tá? Então, nós alcançamos a miscigenação. Nós temos aí Hitler, na Segunda Guerra Mundial, que sabia desse projeto. Então, a perseguição aos judeus não foi aleatória. A perseguição a muitas raças nunca foi aleatória. Foi justamente para tentar anular a miscigenação. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a população brasileira, que é uma população miscigenada, é justamente o arquétipo dessa integração dos povos, dessa miscigenação dos povos. Eu sei que essa linguagem que eu acabo adotando, ela fica um pouco confusa, mas se a gente parar para pensar e para integrar
essas conexões de raciocínio, a gente chega numa lógica que se fecha em todos os pontos geometricamente. Quer ver um ponto que vocês vão acordar aí rapidinho? Agora, olha só que interessante. Quantos anos vocês tinham quando descobriram que Nossa Senhora Aparecida, a Santa Negra, que todo mundo acha que é Maria, na verdade, é essa Sara que foi a filha de Tamar. Essa menina negra. Porque ela veio para o Brasil entre as peregrinações dela. E ela usa o azul e o dourado. Percebem? Como tudo se encaixa. E por que ela é a padroeira do Brasil? Porque justamente o Brasil foi a terra escolhida para o surgimento do Graal, que é o povo prometido para o início do avivamento da igreja, do arrebatamento da igreja, do surgimento, do ressurgimento dessa época apocalíptica, que tudo isso que está ressurgindo, o retorno de Tamar, através de rádio, de frequência, no qual a gente se comunica com a ionosfera do planeta, tudo isso estava desenhado para acontecer exatamente da forma que está acontecendo. E está acontecendo de uma forma tão sutil que ninguém está percebendo. As vidas das pessoas estão seguindo de forma normal e está acontecendo de uma forma muito normal e muito natural. E você está aí agora me ouvindo de uma forma muito natural. E você está assistindo agora esse recorte na internet desse vídeo, ou assistindo esse episódio no YouTube, ou me ouvindo agora no seu carro, na sua casa, de uma forma muito natural. E está tudo bem, e é para ser assim. E isso está programado há mais de 2000 anos para acontecer exatamente assim. Natural. Porque nós estamos devolvendo à humanidade a própria divindade. E era para ser assim. E a profecia está se cumprindo de forma natural. E eu não estou aqui resgatando a identidade de Tamar, uma identidade de Tamires Correia Cardoso de vida passada, para dar uma carteirada, né, de vida passada. Primeiro que eu não preciso disso, eu estou resgatando uma profecia que precisa ser cumprida. Eu expliquei para vocês no episódio passado que essa será a única identidade minha que será trazida à tona, porque precisa, porque é necessário. Porque Tamar foi retirada, foi surrupiada da humanidade. Então é uma necessidade. Precisa, a humanidade precisa, tem direito de ter essa história devolvida, certo? Eu não estou dando uma carteirada espiritual. Teve alguns médiuns, aliás, vocês vão ver alguns médiuns que não têm poder espiritual, que na verdade agem no ego, tá? Estão doentes, estão pagando dívidas, agem no ego, vão ficar melindrados, vão ficar chateados. Inclusive, um beijo para vocês. Vocês estão fazendo a parte de vocês, trabalhando. Continuem, persistam, tá? Mas eu não falo do trabalho de vocês. Eu acho que cada um tem o seu papel para cumprir. Cada um tem o seu trabalho para fazer. Não cabe um falar do outro. Cada um tem que seguir o seu propósito. Se não é da tua linha abrir as suas identidades passadas, não abra. Eu tenho que trazer a Tamar, ponto. Né? A humanidade precisa dela. Isso está num projeto desenhado há mais de 2000 anos. E eu vou fazer. A minha parte vai ser feita. Só eu posso trazer a Tamar. Eu vou cumprir esse papel que foi designado. Ponto. E o meu trabalho, ele cabe a mim e eu não devo satisfação a absolutamente ninguém. Certo? Eu preciso cumprir uma profecia de mais de 2000 anos. E eu estou preparada para absolutamente tudo o que vier. Em face de mim, contra mim, a meu favor. Eu ouço apenas o que tem aqui dentro. Eu não ouço nada de fora. Eu estou muito resolvida com tudo. Eu estou centrada dentro do meu propósito, eu estou no meu eixo
e tá tudo certo, tá? Isso tá muito claro. Eu não cedi a ameaças, eu não cedi absolutamente nada. Então, o que precisa ser feito vai ser feito, em detrimento de qualquer coisa, tá bom? Eu já passei por todas as minhas fases antes de chegar aqui no microfone. E vocês podem ter certeza que a informação que vem aqui para o microfone, ela já passou por todos os estágios. E um voto que eu tenho com a espiritualidade é: o que chegar aqui foi validado de todas as formas. Tá livre de qualquer tipo de vício, porque passou por todos os filtros, tá? E a comprovação, a validação histórica, ela vai vir no tempo certo. A história vai se sustentar por si mesma, porque nós já passamos por todos os séculos de manipulação. Agora é o momento da verdade, nós estamos no Apocalipse, que é o momento da revelação, que é a época, inclusive, que Raziel, que é o arcanjo da revelação, que é o arcanjo aí, líder desse movimento do Apocalipse, que nós estamos instituindo a data dele hoje, está à frente de tudo isso. É o Raziel e o Miguel, tá? Então, nós temos que confiar nesse momento todo. Então, tá tudo certo, tá? Vamos voltar para a história. Então, os descendentes, eles se proliferaram ao longo dos anos, ao longo desses milênios. Então, o que é o Graal? O Graal hoje é 90% da população mundial e isso cresce exponencialmente dia após dia. Isso cresce com doações de sangue, isso cresce com casamentos, isso cresce com nascimentos, isso cresce com miscigenações, de forma geral, tá? Cada dia que passa, isso cresce exponencialmente. Não há como mais impedir a mistura do sangue crístico. Esse é o arrebatamento da igreja. Qual que é a fase que nós estamos agora? O lembrar e o acordar. Por isso que Tamar foi trazida de volta. Por isso que eu resgatei a Tamar do meu inconsciente para vocês. Por isso que eu trouxe a lembrança dela. Por isso que eu trouxe essa identidade minha de vida passada e disse para vocês. Para que vocês possam lembrar junto comigo. Para que vocês possam saber que ela existiu. Porque só eu podia fazer isso. Porque tem coisas que não estarão nos documentos. Ah, mas não tem papel, não tem certidão. O que vocês querem? Certidão de nascimento de Tamar? Documento, prova de que ela existiu? Desculpa, gente, tem coisa que só vai ter na minha memória. Tem coisa que não vai ter num papel escrito, tem coisa que não vai ter num livro escrito, tem coisa que sou eu que vou lembrar e vou dizer para vocês. Assim como tem coisa que da sua vida, por exemplo, que só você vai saber. Como é que daqui 2000 anos alguém vai saber a sua cor preferida? Alguém vai saber o seu brinquedo preferido da infância? Alguém vai saber a sua comida preferida? Tem coisa que é a tua memória. E eu tenho as memórias. Então eu tenho coisa que não está escrita em lugar nenhum. Então tem coisa que só eu podia trazer para vocês. Por isso que a minha memória foi resgatada. E isso eu contei com a ajuda do arcanjo Metatron, isso eu contei com a ajuda de Yeshua, isso eu contei com a ajuda de toda a equipe do reino. Isso foi um trabalho minucioso, isso foi um trabalho custoso, isso foi um trabalho dificílimo, que eu achei que eu fosse perder a minha mente em muitos momentos. Isso é objeto depois de um programa inteiro para contar para vocês, e aí a gente entra nessa questão do tempo, que é escasso. Mas eu sobrevivi a isso. E isso é raro. Isso é algo valioso. E eu tô aqui para devolver isso para vocês porque vocês têm direito. Isso é maior do que eu. Se eu pudesse escolher, eu escolheria não trazer isso a público. Como muitas vezes eu falei, eu não vou levar isso a público. Porque eu não quero problema para mim. Eu gosto da minha vida do jeito que ela é. Mas isso é maior do que eu. Porque isso esbarra em direito da humanidade. A humanidade foi lesionada. A humanidade está vivendo às cegas. A humanidade está vivendo de uma forma tolhida, à míngua da própria história. Essa história, por exemplo, de Nossa Senhora da Aparecida.
de Nossa Senhora Aparecida. Agora encaixa. Porque, poxa, agora faz sentido, percebe? Porque Sara, a neta de Jesus, a filha de Tamar, veio para o Brasil. O Brasil é antiguíssimo, antiquíssimo. Não foi descoberto em 1500. Os netos vieram para cá. Então, a padroeira do Brasil é descendente direta. Ela é representante do povo brasileiro, porque o povo brasileiro é miscigenado. Então, nós temos isso no nosso inconsciente. E nós isso já compõe a nossa cultura, isso já compõe a nossa história. O povo cigano, a mesma coisa. Só que as pessoas estão confundindo. As pessoas já sentem. Só que precisa o quê? Encaixar a história da forma correta. E a gente está fazendo isso aos poucos, peça por peça, episódio por episódio. A gente vai reconstruir a história agora como um quebra-cabeça, pecinha por pecinha. Esse é o direito à nova aliança. Eu prometi para vocês que eu ia devolver o cálice para vocês. Tem religiões que sempre souberam disso. Entregam para vocês, nos cultos, um dos elementos. Entregam o corpo, mas nunca entregaram o cálice. Eu estou devolvendo o cálice. Nós vamos beber juntos agora do cálice. Porque você é o cálice. Junto com Tamar. Nós estamos trazendo a mãe de volta. E quando a gente recupera a mãe, a gente recupera os nossos direitos primordiais. A gente recupera a nossa essência. O nosso próprio sangue, os nossos direitos ancestrais. A gente cura as nossas raízes. Isso é muito bonito. Então, o avivamento da igreja, a de verdade, que é a união de todas as religiões, a união de todos os povos, e começa no Brasil, que é a terra prometida, que é a verdade, que é o que está começando agora, porque a gente conversa aqui com frequência. A gente conversa com o inconsciente coletivo. Isso é direito azul. Essa é a verdade. Vocês percebem o tamanho disso? Isso não tem a ver com obra messiânica, com identidade messiânica. Não é para você dobrar o seu joelho. Nunca foi esse o projeto. O projeto não é adoração. O projeto não é você ter uma divindade, você fazer reverência para ninguém. Não é para você dobrar o seu joelho, é para você abrir seu coração. Para quem você é. Para a sua divindade. Não é para você acreditar em mim, é para você acreditar em você. No que já existe dentro de você. Esse é o acordar coletivo. Essa é a verdade da humanidade. Então, o que eu espero? Que a gente possa juntos refazer a nossa história, assumir o nosso poder, lembrar de quem somos. De novo, nós somos todos juntos o mesmo Deus. Aliás, vamos fazer aquele nosso gesto, vamos unir as nossas mãos aqui em posição de oração, união de masculino e feminino, vamos repetir em voz alta juntos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus, Pai, Mãe, senão por mim. Porque você é o templo, eu sou o templo. Lembre-se disso, você é o caminho para a verdade, você é o caminho para Deus. Não deixe mais ninguém tirar isso de você. Nunca mais. Não deixe mais ninguém sequestrar o caminho para a consciência crística, porque fizeram isso há 2000 anos. Isso não pode mais acontecer, certo? Na semana que vem nós vamos falar mais sobre isso, vamos juntar outra pecinha e vamos retomar e reconstruir os nossos direitos, ok? Gente, toda semana agora vai sair no site da Vibe Mundial o jogo de tarô para a semana, para todos os signos, certo? Então, eu sempre jogava, né, o tarô, agora vai sair no site da Vibe Mundial e no Portal Terra normalmente também vai sair. Então, uma carta para cada um dos signos para a semana inteira, tá? E semana que vem a gente segue com a nossa história. Combinado? Um beijo para vocês, até sexta que vem. Tchau, gente, até sexta que vem. Você ouviu na Vibe Mundial
Programa O Direito Azul.